Olá pessoal, estamos iniciando mais um EduCast aqui pelo EduCac Brasil, Centro de Pós-Graduações na área da saúde. E hoje a gente está recebendo aqui dois professores da casa já, né? Tiago e Larissa, que são professores da nossa pós-graduação de hematologia clínica e hemoterapia. Eles são professores da disciplina de seminário de lâminas, né, que é uma disciplina lá para o final do curso, onde a gente faz ali um conglomerado de assuntos, né, e vê se os alunos realmente absorveram aquilo que tinham que absorver lá na pós-graduação. Então, obrigado pela presença de vocês mais uma vez, se deslocaram de longe para vir para cá. Obrigado por vocês estarem sempre aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite, né? Nós ficamos sempre muito felizes quando vocês convidam a gente para vir aqui em Manaus. E a gente costuma conversar e falar que a gente viaja por muitos locais para dar aulas. E um dos locais que a gente gosta mais de vir é para cá. Porque além de todo o cuidado que vocês têm com a gente, do cuidado que a gente percebe que tem pelo aluno, tem uma visão muito parecida com o que a gente tem, que é muito importante a teoria. Porém, muito importante mesmo é aliar a teoria com a prática, com o que acontece no dia a dia. E é isso que a gente percebe aqui. E é por isso que a gente se sente tão bem, tão confortável em estar aqui na EduCac, né, Larissa? Exatamente, de Salvador direto para Manaus. Gente, é sempre um prazer voltar aqui na EduCac, conversar com a turma. Para esse módulo de seminário de lâminas é sensacional. E o que eu mais gosto aqui na EduCac, além do que o Thiago falou, que isso é um ponto-chave. É também, do peixe. A gente se identifica demais. E também a estrutura que aqui tem para os alunos, que proporciona aos alunos uma prática de fato. Eles conseguem visualizar a lâmina, tem um microscópio para cada um. Então, a atenção que a EduCac dá ao aluno, a dedicação, a preocupação com, de fato, eles estarem aprendendo, isso faz muita diferença. Então, eu me sinto muito bem aqui. Os alunos também falaram pra gente que eles se sentem aqui como se fosse da família. E que eles não encontram isso em nenhum outro local. E eu acho isso sensacional. A gente se identifica muito com essa ideia. A gente fica muito feliz mesmo, assim. É um trabalho árduo, né? A gente ter que fazer né? Fomentar essa cultura, né? Do acolhimento mesmo com o aluno. Nossos colaboradores já colocaram isso para eles também. Eu fico muito feliz com isso meso. E uma coisa bem legal que a gente estava lá naquele restaurante, a gente finalizou a turma, né, o módulo, e a gente foi para quem está acompanhando, a gente foi num restaurante fazer uma confraternizaçãozinha. E aí alguns alunos falaram algumas coisas. E uma coisa que me chamou muita atenção foi que, se não foi Yuri que falou, que ele falou assim, aqui na EduCac a gente se sente bem em errar. A gente sabe que a gente não vai ser julgado, que a gente vai ser acolhido e vai ajudar na resolução dos problemas e ninguém vai julgar a gente. Falei, isso é muito importante, porque a pessoa ela se sente confortável. Profissionais que já estão trabalhando há bastante tempo se sentem confortáveis em errar, porque eles estão aqui para aprender. E errar é normal. Errar, porque as pessoas acham que errar, ele é um problema sempre. E nem sempre é um problema, é uma oportunidade de você melhorar. A gente sempre fala assim, quando eu não sei que eu não sei, quando eu não sei uma coisa, eu vou atrás, eu corro, eu resolvo esse problema. Agora, o pior é quando eu não sei que eu não sei. Aí você nunca vai ter como resolver. Então, se você está sempre ali achando que tudo que está acontecendo você sabe, e você nunca tem a oportunidade de ver algo que talvez você não saiba, você nunca mais vai evoluir. Vai ficar sempre naquela ali, né? É verdade. E eu gosto de falar para as pessoas também do nosso começo, como a gente se conheceu e tal. Porque eu sou cara de pau mesmo. É uma coisa que eu faço quando eu vejo pessoas, né? Para quem não sabe, o Thiago e a Larissa, eles têm um Instagram, né? O Atlas em Hematologia, onde eles fazem ali vídeos, explicações da área da hematologia, leitura de lâminas, casos clínicos. E eu conheci vocês dessa forma, né, pelo Instagram. E quando eu vi, eu falei, cara, eu tenho que trazer esses meninos para Manaus, porque muitos dos nossos alunos já eram seguidores de vocês. E a partir dali, quando eu vi, eu falei assim, não, eu vou mandar aqui a mensagem e vamos ver se o convite rola, né? Vocês recebem muitas dessas mensagens, assim, de pessoas de fora querendo a presença de vocês em outros lugares? Como é que é? Eu tive sorte? Como é que foi esse negócio? Rapaz, a gente recebe. Eu lembro como hoje. A gente ainda marcou uma reunião no Zoom. Foi. Marcamos no Zoom. Rapaz, já tem o quê? Tem o quê? Uns 3 anos? E a gente recebe bastante 3 anos, verdade. Porque o tempo... A minha esposa estava grávida,
né, da Maria Luísa, tava aquela coisa da pandemia, né? Sim, E acabou que a gente teve que adiar, inclusive, não foi? A primeira vinda de vocês. foi onde? E a gente recebe muito convite. Muito, muito, muito. Se a gente fizer vontade, a gente não para em Salvador mês nenhum. Não dá conta de atender todo mundo, sabe? A gente até gostaria, mas só que não dá conta. Porque o Thiago falou isso, senão a gente passaria o ano todo viajando e a gente tem muitas atividades resolvendo durante o dia, reunião. E agora a gente tem 2 empresas, né? Não é só o Atlas, tem a questão agora da Pós, o NML, então fica bem corrido. Mas a gente sempre recebeu, assim, os convites e a gente vai filtrando, né? Olha, dá pra gente ir pra esse, se não dá, aí a gente vê uma outra oportunidade. Mas a gente tenta aí atender todo mundo. E é complexo, porque assim, quem olha de fora assim fala, poxa, tem o Instagram lá, tem os cursos, acho que é só nós dois e acabou. Não, a gente tem uma equipe de mais de 15 pessoas trabalhando junto com a gente nesse projeto. Pô, que legal. Exato. A gente tem... Em que momento isso, para vocês, foi uma virada de chave? No sentido de, não, agora a gente tem que ser uma empresa. Porque eu imagino que vocês começaram fazendo os vídeos despretensiosamente, né? Geralmente assim que começam a galera no Instagram e tal. Em que momento vocês viram assim, não, agora a coisa ficou séria? Ó, a gente começou com o Instagram lá em 2017. E o nome é Atlas Hematologia porque o que é um Atlas? É um Atlas que tem as imagens e tem explicação das imagens. Então, é o Atlas, vamos fazer um Atlas online. Então a gente começou a postar todo santo dia foto e explicação da foto, em 2017. Só viemos fazer algo a nível comercial em 2019. 2 anos depois. 2 anos depois. E isso porque as pessoas que estavam seguindo estavam implorando, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Me ensine isso, me ensine isso, me ensine aquilo. A gente falou, vamos fazer alguma coisinha aqui. E a gente fez o curso de observações de hemograma. Que até hoje esse curso roda. Você vê que é tão bom que ele roda até hoje. Claro que é atualizado, mas seguindo o mesmo modelo. A gente criou esse curso. E aí foi uma explosão, as pessoas ficaram enlouquecidas. Meu Deus, que maravilha. Eu falei, meu Deus, é uma coisa tão natural pra gente. Não é nada que a gente não faça. A gente só pegou o que a gente no dia a dia, né? faz e colocou lá em videoaula. E foi explosão. E aí em 2019 a gente começou com nossos treinamentos. E aí em 2019, no finalzinho, a gente começou a perceber, isso aqui vai virar uma empresa. E aí em 2020 a gente já começou, no final de 2019 já virou uma empresa. E aí a gente começou a tentar profissionalizar bem devagarzinho. A gente ainda está em processo de deixar cada vez mais profissional, mas já está bem elaborado. A gente tem uma equipe de marketing, a gente tem pessoas de suporte, a gente tem professores que trabalham com a gente, tem pessoas que fazem transcrição de aulas para poder disponibilizar para o aluno. Então, é um trabalho gigantesco, né, Larissa? Exato. E você lembra quando começou a gravar os vídeos lá no Instagram em 2019? Foi logo depois do casamento da gente. Foi. A gente casou em Ainda 2019, tem em isso, né? Os fevereiro. dois são casados, minha gente. A hematologia aí. E olha que loucura, Casando as pessoas. E até hoje a hematologia, desde o início a hematologia faz parte. E olha que loucura, a gente tinha um Instagram desde 2017 e a gente só postava foto. Não produzia vídeo nenhum, de 2017 até 2019. E aí o que acontece? Larissa tem um irmão, o Alexandre, ele tem um problema de audição, ele tem dificuldade de... Ele não é surdo, porém ele escuta pouco. E por escutar pouco, ele tem dificuldade na fala. Hoje já está bem melhor do que em 2019. E ele produzia conteúdo em vídeo, mesmo com toda a dificuldade. Aí eu olhei para aquilo e falei, caraca, qual é a justificativa para eu não fazer? O que me impede? Já que ele tem um problema que eu não tenho, e ele está lá fazendo, eu vou fazer. Horrível. Sempre horrível, é ruim. Horrível. O começo dos nossos vídeos sempre são bem leve, você fica com vergonha alheia de você mesmo. Quando eu pego assim, vou rolar a tela pra baixo. Pra ver aquilo ali, eu fico, meu Deus. Uma sombra gigantesca. E eu assim, parecendo... Ai, meu pai do céu, o tempo fez bem a gente, viu? Fez bem em relação à produção de conteúdo, bem em todos os sentidos. Mas é isso, assim, eu uma vez acompanhando alguns, né, youtubers e tal, eles sempre falam isso, assim, que nunca vai começar... Se você esperar para começar uma coisa perfeita, tem que ser a melhor câmera, o melhor áudio, você não começa. Não. Né? Você não começa. Tem que começar desse jeito mesmo, assim, é meio que amador. E aos poucos você vai comprando uma câmera melhor, um microfone melhor. Exatamente. Né? E essa trajetória é extremamente importante pra gente melhorar. A gente só consegue perceber o que vai precisando melhorar também, olhando os vídeos que a gente já gravou, percebendo, olha, isso aqui pode ser melhorado, a gente já consegue ter um dinheiro pra comprar uma câmera melhor e aí vai. É extremamente importante esse processo.
para amadurecimento de uma forma geral. Você vai vendo que a evolução é sensacional. E você tempo, obrigada, tempo. Obrigada. E você vai errando muito mais do que acerta. Então você erra muito. Erra muito. E esse errar, ele contribui muito pra gente hoje entender que os erros vão acontecer e que aqueles erros não se repetem mais e que a gente vai amadurecendo e vai crescendo com isso. Então errar também é importante. Por isso que é importante começar pequeno e ir crescendo, porque os erros eles vão deixando a gente cada vez mais fortes. Mas assim, a área de vocês é extremamente técnica, né? É bem nichado, assim. Extremamente. É bem técnico. Mas hoje vocês lidam, você falaram assim, com uma equipe de 15 pessoas, assim. E como é que é administrar isso? Como biomédicos, né? Vocês são biomédicos. Como é que é essa vida de empresário de vocês? Como é que vocês se dividiram para isso? É difícil, né? É desafiador, sabia? E quando a gente fica muito na área técnica, e essa questão de empreendedorismo, empresário ter algumas visões, a gente precisou desenvolver ali na marra. Pesquisando, buscando, entendendo de marketing, estudando, porque a necessidade vem vindo, e além da parte técnica de dominar ali a hematologia, a gente precisava acompanhar outros processos também. Então foi nisso mesmo, tipo, no dia a dia, na necessidade, empurrando, olha, você precisa. E hoje a gente já tá bem melhor, já consegue estudar melhor essa questão também e delegar algumas atividades. Eu tenho uma dificuldade aí um pouquinho, né? Ainda gosto de centralizar algumas coisas. Delegar, eu delego, mas tô ali acompanhando, né? Paralelo pra ver. Pra mim também não foi fácil. Eu tô passando por esse processo. Pra mim também não foi fácil, porque você tem aquele costume de pô, eu vou atrás das informações, das coisas, eu quero as coisas do meu jeito e tal, né? Mas chega um momento que se você continuar no operacional, Não cresce. Não cresce, né? Você não consegue ter outras ideias. Eu costumo... Tem um cara que fala assim, eu não lembro quem é, mas ele fala assim, quanto mais você trabalha, menos dinheiro você ganha. Exatamente. Na verdade, eu já ouvi assim também, quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Exato. Você não consegue pensar em outras possibilidades. Não consegue. Então, eu imagino que deve ser um desafio mesmo, porque vocês são professores, né? Vocês são professores da empresa de vocês. Então, parar as coisas administrativas deve ser um desafio, né? E a gente teve uma virada de chave importante, porque a gente veio crescendo. Aí veio a pandemia, que foi um estouro, né, que ajudou muito. A gente começou bem antes da pandemia, mas na pandemia a gente teve um crescimento muito grande. E a gente encontrou alguns parceiros que hoje trabalham com a gente, são nossos sócios. São três, né? Jefferson, Alessandra e Gabriel. Eles são nossos sócios, eles ajudam muito a gente na parte administrativa e parte de marketing. Legal. Então a gente consegue ter um pouco mais de liberdade para poder produzir, trabalhar. Assim, não é uma grande liberdade, vou te dizer. Sim. A gente trabalha domingo a domingo, de 7 da manhã, 11 da noite. Todo santo dia, isso já tem muitos anos. A gente não tem sossego, é todo santo dia. E aí mas vocês são jovens, aí dá pra... o corpo ainda aguenta. Tem hora depois ele cobra, mas cobra. Por enquanto ainda dá. Tem hora que a gente surta, assim, mas tá indo. E a gente tem... Depois que a gente começou a ter esses parceiros, a gente conseguiu ter um crescimento muito maior, porque mesmo assim... É importante você desenvolver, mas as pessoas às vezes falam assim, eu tenho 100% do meu negócio. Aí eu falo assim, poxa, será que realmente se você não tivesse, ao invés de 100%, você tivesse 60%, 70% do seu negócio e tivesse outros sócios ali com 40%, será que você não conseguiria fazer seus 70% ser muito mais do que seus 100% muito em retorno? Mais produtivo, né? Porque às vezes as pessoas elas ficam nessa, não, eu quero ter 100% e às vezes você não consegue crescer porque você não dá conta. Verdade. E sim, quando eles entraram aí, nossa, ajudou bastante. Mas é um trabalho muito casado, sabe? A gente acompanha todo o processo com eles, e eles são bem parceiros. No NML, eles são sócios com a gente de uma forma diferente. O Thiago acho que sabe explicar melhor sobre isso, a nossa sociedade. Mas eles ajudam muito e eles também ajudaram a gente também nesse desenvolvimento aqui dessa visão empresarial, dessas ideias. E quando a gente tem alguma coisa, alguma situação, a gente discute muito e troca muita experiência também. Uma sociedade é isso, né? Você tem que ter pessoas que complementem, né, aquilo que a gente não consegue fazer sozinho, né? Eu acho que é muito isso mesmo. Sim. E fez a gente crescer, porque... o que acontece não é simplesmente... agregar mais pessoas para fazer para trabalhar mais, né? Para ter mais pessoas. É a visão.
Se você tem vários sócios que eles têm a mesma visão que você, não precisava você ter sócios. Exatamente. Eles falam se você tem 10 sócios e 9 concordam, 9 são desnecessários. Ou se você tem 10 sócios, aí todos concordam, 9 são desnecessários. Na verdade, é assim. Você podia simplesmente contratar 9 pessoas que... Se tá todo mundo pensando igual, como é que, tipo, vai crescer aquilo ali? Todo mundo com a mesma visão. De 10 pessoas aqui, todo mundo. Nós 4 aqui com a mesma visão. 3 vai ser desnecessário. Exatamente. Agora é realmente um desafio grande porque a gente não aprende isso na faculdade. A gente não aprende isso na escola. A você ser um empresário, você ser um líder e você tá ali lidando com a vida de muitas pessoas que dependem daquele salário. Daquelas pessoas que vão... Nossa, é uma das coisas que eu fico com muito cabeça quente. Eu fico, meu Deus, a gente nunca pode atrasar o salário dessa galera, nunca pode deixar essa galera na mão, porque eles dão a vida pela gente e a gente tem que dar a vida por eles. E isso é uma das coisas que eu fico sempre preocupado em sempre deixar dinheiro em caixa para poder nunca atrasar um salário de ninguém. E sempre poder estar ali. Porque dá um frio, às vezes, na barriga, né? Quantas pessoas estão dependendo daquilo ali? Porque a gente está com uma pessoa que está trabalhando pra gente, mas quantas pessoas da família dela dependem daquilo? Legal. Né? E isso é importante. E outra coisa que a gente não aprende, por exemplo, liderança. Onde é que você aprende liderança? Ninguém ensina isso na faculdade, não ensina em escola. Não. E aí eu tive que correr atrás disso. A gente corre atrás, a gente lê livros, buscando referências para poder a gente ser um bom líder, né? Porque um líder ruim também impacta muito na vida das pessoas e na família das pessoas também. Porque pensa o impacto psicológico que um líder mau pode causar. Eu já tive líderes ruins, líderes bons. Então, eu sei o impacto que isso causa na vida das pessoas. E você desenvolver a liderança é extremamente importante. A gente vê em instituições fechadas, por exemplo, tem pessoas que são muito boas tecnicamente, mas elas não têm perfil para liderança. Aí essa pessoa muito boa tecnicamente, por ela ser boa tecnicamente, o pessoal vai lá e coloca ali um cargo de coordenação. E não necessariamente dá certo, Exato. Né? Ela não tem perfil de coordenação, não tem um perfil de liderança. Aí o que é que acontece? A empresa acaba ficando com 2 problemas. Não tem uma pessoa muito boa, tecnicamente, para substituir aquela pessoa que saiu. E aquela pessoa que tá ali na liderança fica, tipo, criando conflitos com a equipe. O relacionamento da equipe não é bom. Então, essa habilidade da liderança, ela tem que ser desenvolvida. Essas habilidades, inclusive, a gente tem um professor aqui no Educar, que é o professor Mauro Fernandes. Ele é farmacêutico e ele também tem uma empresa, ele também é empresário, e ele se capacitou muito nessa área comportamental. E uma das coisas que a gente está colocando nas nossas pós-graduações, principalmente nos primeiros módulos, é que além da parte técnica, a gente tenha esse desenvolvimento de liderança, de habilidades de comunicação, habilidades, né, de negociação, que realmente os profissionais precisam hoje, não importa qual seja a área, né? A de laboratório nem se fala. Se você não tiver a habilidade de se comunicar com outras pessoas dentro do laboratório, isso vai ser um problema enorme, né? Porque a gente lida com muita gente, com técnicos, com a recepção, com médico, enfermeiro. Exatamente. Imagina você não saber se comunicar. E eu estava vendo uma pesquisa esses dias, não lembro onde, mas eu vi que a maioria das empresas, elas contratam as pessoas por capacidade técnica e demite essas mesmas pessoas por comportamento. Exatamente. Porque se a pessoa não for boa, tão boa tecnicamente, ou tiver alguma necessidade de ser treinada ali, a empresa prepara tecnicamente aquele profissional. Mas em relação ao comportamento, a empresa não tem como resolver. Exato. E, tipo, as pessoas não sabem conversar. Problemas gerados, ruídos gerados por falta de comunicação, uma comunicação não clara, é um abismo, porque começa a surgir problemas e vai um problema puxando o outro, e isso contamina toda a equipe. Aí vai lá pra coordenação, aí começa aquele clima não bom no laboratório e as pessoas acabam sendo demitidas. Já vi pessoas muito boas tecnicamente sendo demitidas por conta de comportamento. E olha só que loucura, né? No laboratório, o que acontece? Se você for para pensar no laboratório, quem são o gerente e o coordenador são pessoas da área. Os biomédicos, bioquímicos, biólogos, são pessoas da área. E essas pessoas da área, elas não são treinadas como nós para ser líder, para ser gestor. E isso impacta muito. Porque se eu passo a ser um líder de um laboratório, um gestor, um gerente, imediatamente eu vou atrás de um curso de gestão de pessoas, de um curso de liderança, porque, gente, a liderança é muito importante. Tem um rei histórico, né, que foi um dos maiores conquistadores que a gente teve no mundo, que é Alexandre o Grande. E olha só uma frase dele que é muito interessante, que ele fala assim, eu teria medo
de um exército de ovelhas liderado por um leão. Porém, eu não teria medo de um exército de leões liderados por uma ovelha. Porque um líder fraco faz uma equipe, um exército fraco. E o líder forte, mesmo que a equipe não seja tão forte, ele vai fazer aquela equipe rodar, trabalhar de uma forma muito forte. Ele motiva, ele coloca pra frente. É muito importante. E uma das coisas que Alexandre... Eu estava lendo o livro dele, né, Alexandre Grande. Uma das coisas que ele era muito louco. Sanguinário, mas era um líder nato. Desde criança. Eu lembro de uma passagem lá que eles estavam tentando invadir a Índia. E aí eles pegaram um deserto lá doido. E aí todo mundo ficou na seca. Um bocado de gente morrendo de fome, de sede. E aí deu uma tempestade. Um bocado de gente morreu afogado. E aí um dos soldados conseguiu pegar um capacete, encheu de água e entregou para ele. Só que aí ele estava lá. E o exército já todo triste, desmotivado, querendo todo mundo ficar por ali, desistir. E aí o cara deu esse capacete com água pra ele. Ele pegou o capacete e virou. Jogou no chão. Ele falou, se não tem água pra todos vocês beberem, eu também não bebo. Aquilo ali deu um gás gigantesco para os soldados, que eles conseguiram chegar lá no local, mesmo estando antes desmotivados. Mas aquela atitude do líder fez com que eles iniciassem, tivessem um novo ânimo e corressem atrás de conquistar o que eles queriam. O líder é muito importante. É importante. Sim. Eu vejo cada vez mais assim, pessoas da área da saúde buscando esses tipos de habilidades, justamente porque não é treinado na faculdade de forma alguma. Ninguém é treinado para ser gestor, líder, de forma alguma na faculdade. E eu vejo que hoje isso já é uma preocupação de muitos profissionais. Assim, por isso que a gente tá com essa preocupação de colocar essas disciplinas, mesmo que as nossas pós sejam bastante técnicas, a gente vê essa necessidade de colocar esse tipo de conhecimento. Eu acho muito importante isso que você está falando. As pessoas precisam ter hoje. A habilidade de comunicação é extremamente importante. Você precisa saber se comunicar. Você precisa saber um mínimo de vendas. Sim. Tem que saber. Você tem que saber se vender. O tempo todo a gente está vendendo algo. O tempo todo. Eu lembro que no laboratório... E ninguém se ligou para... Tem muita gente que não se ligou para isso ainda. Eu lembro que uma vez eu estava no laboratório, né? E eu queria ser promovido. Ganhar mais. Aí, o que eu fazia? Eu comecei a botar currículo em outros laboratórios. E todo laboratório que me chamava, eu ia na sala da gerente e falava assim, o laboratório tal me chamou, vou lá fazer a seleção. O laboratório tal me chamou, vou lá fazer a seleção. Aí eu comecei a fazer o que? Estou me vendendo para ela. Falei assim, claro. Vocês precisam me valorizar. Assim, Vocês precisam me valorizar porque tem gente querendo aí. E aí me aumentaram o salário, entendeu? Então, sim, você tem que ter habilidade. Lógico. Tem que ter essa inteligência. Eu falo que a gente precisa ter habilidade de comunicação, habilidade em vendas, inteligência emocional e inteligência social. Porque você precisa ter inteligência emocional porque você vai passar um momento de dificuldade e você precisa saber lidar com isso. Sem se desesperar, sem ficar enlouquecido. Lidar com difícil. Frustrações. É muito difícil. E inteligência social. Você precisa olhar para o ambiente e entender quando é o momento certo de você falar ou não. Qual é o momento certo de você falar, o que você falar, que forma você falar, como você retirar o que você quer sem a pessoa saber que ela está fazendo porque você pediu. Eu lembro de uma coisa mesmo, lá no laboratório, tinha uma pessoa muito antiga no laboratório que era muito resistente a fazer as coisas. Inteligência social afiada, eu cheguei assim e falei, e fiz com que ela fizesse o que eu queria, porém ela achando que foi ela que quis aquilo ali. Ela que teve a ideia. E no final das contas, eu não queria mérito nenhum. Eu só queria que funcionasse o processo. A tarefa tivesse sido tivesse sido feita, né? Ela recebeu todo o mérito. Eu não queria mérito nenhum, só queria que o processo fosse feito. E eu aconteceu. Exatamente, isso é importante mesmo. Eu lembro... Eu sempre dou esse exemplo também para os meus alunos. A gente estava falando do LinkedIn antes de começar a gravar. E eu vi ela acho que era uma biomédica também. Ela fez o LinkedIn dela e tal. E ela começou a postar o dia a dia dela nos estágios. Ela ainda estava na graduação e começou a postar o dia a dia dela nos estágios. E cada coisa que ela aprendia, coisa nova, ela tirava uma foto. Hoje estou no setor de bioquímica. Hoje estou no setor de hematologia. E eu lembro de uma postagem dela que foi o seguinte. O dia que ela ficou sozinha no setor de hematologia. Aí eu falei, gente, estou muito feliz porque hoje eu estou sozinha no setor de hematologia e consegui cumprir com todos
todas as amostras, todos os pacientes, revisei as lâminas, foi muito legal, tararará, começou... Ela tá se vendendo, né? Ela tá se colocando. Cara, essa menina graduou, quando foi o dia seguinte à graduação dela, ela já estava contratada. Olha só. Porque pegaram ela, viram as postagens dela no LinkedIn e falaram assim, bom, essa pessoa tá pronta, vou contratar. Então, é uma pessoa, soube se vender, soube colocar o conhecimento ali à sua disposição para que ela pudesse ser enxergada, né? Se mostrou uma pessoa dedicada também, porque ela é recém-formada. Se ela não dominar tudo, eu tô disposta a ensinar. Porque ela se mostrou ser dedicada, a ter compromisso. Isso também é extremamente importante, porque o estágio é o quê? É a nossa vitrine, né? É a nossa vitrine. E ela pegou essa vitrine e reproduziu ali no LinkedIn. Foi sensacional. E tem gente que não sabe se vender no currículo. A gente... Nossa senhora! A gente fez esses dias uma seleção lá pro instituto, né? Para poder contratar algumas pessoas para poder fazer parte da equipe, para ser uma professora responsável por uma turma de hemato. E aí a gente recebeu muitos currículos. Eu falei, meu pai... Tudo desconexo. E a gente pediu só de quem era do time Atlas. A gente percebeu que os currículos não eram bons. O que a gente fez? A gente contratou uma pessoa especialista em currículo para ajudar dar uma pessoas. Aula. Teve uma pessoa que ela estava anos correndo atrás de emprego e não conseguia. Ela adaptou o currículo de acordo com a aula, ela recebeu 6 ligações de laboratórios atrás dela. Imagina. Quer dizer, muito doido. Cara, é só uma já questão tá trabalhando. de formatação. Impressionante, né? E aí eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? E aí, às vezes, por exemplo, como é que meu currículo, o que eu fazia? E a gente precisa deixar o currículo vendável. As pessoas precisam olhar e falar assim, poxa, aqui eu quero. Aí a galera coloca assim, trabalhei um laboratório, fiz estágio em um laboratório. E coloca lá, estágio curricular, tal laboratório. Acabou. Aí bota os cursos e tal. Mas o que eu fazia no meu? Olha só, eu pegava, fiz estágio profissional em tal laboratório. Hematologia, fiz isso. Bioquímica, isso. Uranálise, isso. As atividades essas habilidades, né? Que a gente quer ver, né? Qual os equipamentos que eu tenho experiência? Esse. Qual o sistema que eu aprendi? Esse. Então, eu tinha um laboratório que eu fiz o estágio, mas olha o tanto de coisa que eu fiz ali. Quando o cara pega aquilo, ele fala, porra, isso aqui já tem muita coisa. Sim, com certeza. E você comprova o que você aprendeu, né? Acho que é isso que é importante estar dentro do currículo. E as pessoas só colocam ali, trabalhei de tanto a tanto em tal lugar, não diz o que fez ali, né? É importante. Todos os papéis que você desempenhou lá no laboratório, você tem que colocar. As pessoas aí não são chamadas, aí começa a reclamar da profissão. É a profissão que não presta, é isso e aquilo. Verdade. Mas às vezes elas não fazem nenhum básico. Ou não buscam melhorar, olha, me formei e agora porque eu não sou chamada. Conversa com alguém, com o professor, pede uma revisão, pede um currículo para ver o currículo. Enfim, tem que correr atrás. Porque as pessoas não é só colocar ali o currículo no site, pronto, e acabou. E as pessoas hoje em dia estão muito acomodadas. Elas querem resultado, mas elas não querem fazer nada para chegar até lá. Então é difícil. A gente abriu a turma do time Atlas, acho que foi ano passado, e a gente normalmente faz assim, os primeiros inscritos, eles ganham um presente. Agora a gente criou um Águia Box, que vai com uma camisa, uma caneta, um broche da águia, um caderno, a eco bag, e a gente manda para os primeiros. E aí, na turma passada, teve um menino que ganhou, que ele era de Salvador. E a gente não falou assim, já que você é de Salvador, não vamos mandar pelo correio, vamos se encontrar para tomar um café. Legal. Aí a gente foi, se encontrou com ele, tomou o café, e aí a gente foi conversando e tal. Ele falou assim, eu me dedico tanto, estudo tanto, e ninguém me chama, não sei o quê, nananã. Eu falei, deixa eu ver o seu currículo, manda pra mim. A gente foi pra casa e manda pra mim. Aí mandou o currículo, eu peguei o currículo dele e falei, me diz o que você fazia então. Fazia isso, fazia aquilo, fazia... Aí eu mandei, agora envia esses aí. Uma semana depois ele foi chamado e hoje tá trabalhando. É uma questão apenas... É aquilo mesmo. Se ele tivesse pesquisado o mínimo de formatação de currículos e tal, ele já teria feito isso. Ele é bom. Já poderia ter estado empregado bem antes, né? Ele é bom, viu? Bom. Eu já sei que ele tá se dando muito bem. Que legal. E aí, assim, uma coisa simples, a gente ajustou o currículo dele. Legal. Deixa eu só dar um recado aqui, meninos, só para aproveitar. Gente, não esqueçam de compartilhar esse vídeo, né, junto com as suas redes sociais. E outra coisa, a gente também vai estar no Spotify, né? O nosso programa também vai para o Spotify. Então, né, segue o Educac lá, o nosso Educast lá no Spotify, que você pode ouvir isso aqui onde quer que você esteja,
né? Seja no seu carro, onde quer, né? Lavando a louça. Eu adoro ouvir podcast lavando louça. Eu faço assim também, né? Ouvir podcast lavando louça é muito legal. Então, aproveitem essas oportunidades, né? Muitas vezes saem muitos insights daqui, né? Verdade. Dessas conversas, as pessoas nos ouvindo. Então, não esquece de compartilhar, né? Com os seus colegas, com os seus amigos. Né? Aqui estamos com o Thiago e Larissa, do Atlas em Hematologia. Quem não segue o Atlas, por favor, né, gente? Por segue favor. o Atlas, Segue o @Atlas Atlas. em Hematologia. Exatamente. Segue aí o @Atlas em Hematologia, que ali o conteúdo de vocês eu acho fantástico, assim, o cuidado que vocês também têm com os conteúdos e tal, a forma como passa. Eu acho que foi isso, inclusive, que atraiu muitas pessoas, né, para o Atlas em Hematologia. Além desse cuidado, vocês são bastante didáticos, assim. É muito fácil ouvir vocês e, caramba, tô aqui diante de um caso que eu já vi em algum lugar e vocês explicando certinho, assim. Mas uma das minhas perguntas, assim, qual foi um dos desafios clínicos, assim, que vocês tiveram ali durante esse tempo aí que vocês estão com o Instagram? Diz aí um dos casos que pode ter sido mais desafiador para vocês. Tem casos bem difíceis. Para mim, assim, na hematologia a gente tem a oncohemato, né? Ela é mais complexa, mas tem algumas doenças de hematologia que a gente precisa reconhecer imediatamente, avisar o médico. A gente sempre fala, até na aula a gente tá falando com a galera assim, ó, pessoal, tem 4 doenças que vocês precisam tá com o olho bem treinado para reconhecer. Primeiro, a leucemia promielocítica aguda, que você precisa bater o olho, reconhecer, não só liberar como blasto, você precisa dizer ao médico que a suspeita é uma LPA, para ele iniciar o ATRA, né? E depois, tranquilo, iniciar o tratamento. Diferente das outras leucemias, que você só precisa reconhecer o blasto, notificar o resultado crítico e não precisa dizer qual é a suspeita. Isso aí, tranquilo, mas a LPA você precisa dizer. Aí você tem a PTT, né, que é a púrpura trombocitopênica trombótica, também é gravíssima. Você tem que perceber a lâmina. Pô, eu vi lá os esquizócitos, vi queratócito, policromasia, vi hemoglobina baixa, plaqueta baixa. Vi a clínica do paciente, lá tá morrendo de cabeça e tal. Notifica que a possibilidade de ser uma PTT. Aí você vai para outra, que o hemograma é muito parecido com a PTT, que é a SHU, síndrome hemolítica urêmica, que é comum em crianças. Vômito, diarreia, você também tem que notificar a suspeita. O paciente tem que ir para UTI, como já aconteceu lá no time Atlas diversas vezes, de chegar, a gente perceber e, avisa lá o médico agradece profundamente, ajuda a salvar a vida do paciente. E o quarto é Burkitt, né? Burkitt é muito agressivo e a gente precisa também reconhecer e avisar. Então, para mim, é sempre um desafio muito grande a gente chegar e perceber que aquela doença que está ali, ela é mais importante do que as outras. Porque nem toda doença tem a mesma importância. Sim. Tem doenças que precisam ser avisadas mais rápido. Então, para a gente, e a gente tem acesso a casos todos os dias lá no time Atlas, né? São mais de 1.300, são 1.300 membros mais ou menos, mandando suas dúvidas pra gente ajudar todo santo dia. Então a gente tem que... É muita imagem. Lá no grupo tem muito caso. mais de 100.000 imagens de casos. Então a gente fica muito atento a isso. Então o desafio pra gente, gigante, é que a gente tem uma responsabilidade muito grande com os membros do time Atlas, porque eles confiam muito na gente. O que a gente fala pra eles fazer, eles fazem. E graças a Deus a gente tem um sucesso gigantesco com as respostas que a gente dá, com o direcionamento que a gente dá pra eles, porque é o laudo que vai sair para a mão de paciente, que médico vai olhar, e é desafiador. Agora, para mim, desafio gigante é linfoma, principalmente linfoma do manto. Linfoma do manto, quando ele leucemiza, né, quando ele circula, ele entrega células bem complexas muitas vezes, que parece, por exemplo, um blasto, e se você libera linfócito anômalo como o blasto, está liberando um exame extremamente errado, dá processo, dá questionamento médico no laboratório, perde credibilidade. Às vezes parece linfócito reativo. Então, para mim, linfoma do manto é um desafio gigantesco na hematologia e é uma das coisas que me deixa com muito cabelo em pé. Inclusive, agora há pouco teve um caso no time que era claramente um linfoma e tinha algumas células que pareciam tipo flower cell e a TLL, mas outras pareciam linfoma do manto. E aí você fica, poxa, meu Deus. Mas assim, o importante é que a gente do laboratório, com hemograma, a gente precisa reconhecer a célula que é um linfócito anormal e dizer as características dela na observação, né? Saber como é que libera. Conversar com o médico, sugerir imunofenotipagem. A gente não precisa dizer qual é o tipo da doença, a gente só precisa não confundir, por exemplo, com um blasto. Então eu acho que, para mim, desafio gigantesco na hematologia são os linfomas e essas doenças que são
de atitude muito rápido. A gente precisa estar muito treinado para isso, né, Larissa? Exato, eu concordo plenamente com o Thiago. Esse é o nosso desafio, sabe? Diante de uma situação, por exemplo, um paciente que está com a hemoglobina baixa, a plaqueta baixa, e tem ali uma morfologia de esquizócitos, queratrócito, policromasia, e você começar a suspeitar. Será que pode ser uma CHU? Será que pode ser uma PTT? E tudo isso tem que ser muito rápido, porque é crítico para o paciente. Então, o nosso desafio aí diante dessas doenças é a gente suspeitar delas e ter uma atitude imediata, sabe? Você ter uma ação imediata para aquilo. E a outra coisa é você não deixar as alterações passarem despercebidas. Você precisa saber o que procura para reconhecer quando encontra. Você precisa treinar seu olho, porque às vezes as alterações aparecem ali. O analista ele não reporta porque não tem conhecimento, e isso acaba atrasando um diagnóstico de um paciente se são alterações importantes, por exemplo. Então, o nosso desafio é esse, estar com o olho sempre treinado para a gente conseguir reconhecer aquelas alterações, saber como reportar e correlacionar com as doenças, como o Thiago falou. Linfoma é o bicho-papão do laboratório. E tem células que estão ali, olha, é aquele meio a meio, tipo, meio linfócito anômalo, meio blasto, e aí o que é que você faz nessa situação? E se o paciente tem contexto, se não tem contexto, como é que a gente libera nesses casos? E é sobre isso que a gente vai falar hoje também no curso. A gente vai dar falar um pouquinho rapidinho, né, porque certeza. o nosso foco vai ser leucemias, como reconhecer e liberar, mas a gente vai falar dessa situação, já que a gente tá falando de células blásticas, né, quando surgir aquela dúvida, né, será que são linfócitos anômalos, será que são blásticos, o que é que a gente faz diante dessa situação? A gente vai ensinar hoje o pessoal para os alunos do Educac, olha. Legal. Olha aí, viu, tô dando E a o pessoal dica. procura mesmo. Procura Sim. mesmo vocês. Sim, esse é um desafio. E lembrem-se, né, pessoal, quando vocês estiverem ali na rotina, diante de casos complexos, ou até casos mais simples, sempre busquem avaliar aquele caso com o contexto do paciente. O que é que aquele paciente apresenta? Qual é a clínica? Qual a idade? Tem analistas que liberam, que avaliam o hemograma, sem nem saber a idade. A hematologia ela fica muito mais difícil porque o analista não tem um passo a passo, né, de como avaliar aquele caso. A gente até desenvolveu uma metodologia 4Cs para a gente auxiliar os alunos a eles seguirem aquilo ali, para eles de fato saberem o que fazer em cada situação. Olha, preciso desses 4Cs aqui, sabendo eles eu vou conseguir desenrolar esse caso que eu preciso liberar. E legal, esses 4Cs que a gente desenvolveu, esse método, ele é um método tanto de estudo quanto de liberação de exame. Que é o seguinte, 4Cs, o que são esses 4Cs? O primeiro C que a gente sempre fala é um C de coloração. Você pode ser bom em identificar as células, mas se você tiver com coloração ruim, né? E essa coloração pode ser o panótico, que é péssimo, ou pode ser os corantes bons, Meigron-Valdin, Leishman, Wright, que podem estar ruins também. Você pode ter esses corantes em condições ruins. Se você tiver com pH ruim, tiver passado da estabilidade, pode estar ruim. Então, se você não tiver uma coloração boa, esquece. Oi. Outro C muito importante é o campo de leitura. Gente, é a coisa mais básica da hematologia. Pelo amor de Deus, minha gente, vai pra cauda. É a coisa mais básica de Complexo. todas. É muito básico. É tipo, ABC da hematologia. O ABC é o campo de leitura. E tem muitos analistas liberando exame, estudando na hematologia, que avalia campo com as hemácias todas grudadas ou todas afastadas. Uhum. Todos os dias a gente vê isso lá no Instagram. Então tem que ter muito cuidado com isso. Então se você... Porque o que acontece? Por que o campo é importante? Porque se você vai para um campo com as hemácias todas grudadas, a célula fica pequena, a cromatina fica densa. Então perde as características que você já conhece. Exato. Você não consegue diferenciar. Se você vai para um campo com as hemácias todas afastadas, a célula fica com a cromatina mais frouxa, perde as características que você já conhece. As hemácias perdem um halo, perde a característica morfológica, não tem como avaliar. Então tem que avaliar com os campos adequados. Básico. O básico do básico do básico. Beleza. Coloração. Coloração e campo. Outro C muito importante. Você precisa ter um bom contexto. Não adianta você ter uma boa coloração, ter um campo adequado, e se você não tem um contexto, por exemplo, no mínimo, a idade. Se você pega um hemograma de um RN, uma lâmina, às vezes você pega um paciente lá, e ele está com linfócitos com nucleolo. E aí, você acha que ele é um prolinfócito. Mas, se você sabe no mínimo a idade do paciente, você vai ver se é um prolinfócito ou não. Por exemplo, se é um RN, não é um prolinfócito. O prolinfócito aparece em doença linfoproliferativa crônica, principalmente um LLC. Não é uma doença de RN. Então, não vai ser. Então, o mínimo, a idade. Qual é a clínica do paciente? Quais são as informações que a gente tem dele? Qual é a doença de base, se ele tem ou não? Então, contexto é muito importante. A gente sempre fala, o contexto, ele nos protege. Então, se você tem um bom campo, se você está com coloração boa, se você tem um bom contexto e se você domina as
característica das células, né, o quarto C. Então você precisa ter uma boa coloração, um bom campo, dominar as características das células, então o terceiro C e o quarto C, contexto. Você precisa ter esses 4 Cs afiadinhos que você não vai errar nunca. Cara, muito legal isso que vocês falam. E nesse C do contexto, aqui entra que a doença do paciente, é importante a gente saber quais são as doenças, as principais que alteram o hemograma, porque assim a gente sabe correlacionar melhor, avaliar melhor. Então isso faz toda a diferença. E nossa, mais de 50% das dúvidas em hematologia, elas surgem por conta do campo coloração inadequado. Cara, é legal essa questão do contexto. Eu também dou um módulo de interpretação de exames. E uma das coisas... Isso não é só para hematologia, né? Eu sempre falo isso para os alunos. Eu falei, gente, não existe interpretação de exame sem contexto. Exato. Se não é só um número, é só é só uma classificação, você não tem como ajudar paciente se você não souber o seu contexto. Não tem como avaliar um exame dessa forma. Eu sempre falo assim, quando chega alguém da família, pega aqui o calhamaço de exames, assim, joga pra gente e me diz o que é que eu tenho. Eu falei, fome. Não sei, o que você tá sentindo? O que você tá sentindo nesse momento? Porque isso aqui não quer dizer nada se você não tá sentindo alguma coisa, se corresponde com aquilo que você tá de sintomatologia, né? Não existe interpretação sem contexto. Exato, precisa. E você falando aí dos outros setores e puxando aqui um pouco para a hemato, a hematologia, quando a gente fala de avaliação, de liberação, e na hematologia o principal exame é o hemograma, né? Que o hemograma é o exame mais solicitado pelos médicos ao laboratório. E pegando o hemograma, a gente tem avaliação quantitativa e qualitativa. O desafio maior vem nessa avaliação qualitativa, porque se você está avaliando ali um perfil renal de um paciente, se tiver alterado. Uma creatina de 3, assim. Eu uso sempre esse exemplo, eu vou mudar. Eu vou botar a creatina de 4 agora. Qual é o exemplo aí da... Eu sempre dou um exemplo da creatina de 3. Uma creatina de 3 é uma creatina de 3. Thiago, por favor, deixa, senão vou me desconcentrar. Mas é sério, se você pega ali um paciente que tem uma creatina de 3, de 4, de 5, vai ser aquele valor. O que é que você vai fazer? Você vai ali pegar, investigar com o paciente. Se você tiver com dúvida daquele resultado também, o máximo que você vai ver, vai fazer uma repetição, vai ver se passou o controle no equipamento, o que é que aconteceu, e vai ser aquele número. Vai ser aquele valor ali, que você já tem. Uhum. Mas quando você vai para hematologia, que você vai precisar fazer a avaliação das células sanguíneas, é você o microscópio e a lâmina. Ou você sabe ou você não sabe aquelas alterações ali. Ou você sabe que é um blasto ou você não sabe. Sabe que é um linfócito reativo ou não. Então, às vezes, é um analista ali sozinho com vários hemogramas e muitas lâminas. Por isso que tem muitos locais que, quando você vai fazer uma seleção, eles te perguntam, Marcos, você sabe ler lâmina? Eles querem saber se você sabe ler lâmina. Eles não te perguntam se você sabe liberar bioquímica. Uhum. Se for um hospital para um plantão, eles querem saber, eles querem a tranquilidade que o profissional tá ali, eles dominam a hematologia. É por isso que a hematologia, eu encaro ela como um dos carros-chefes do laboratório, porque você precisa de uma pessoa capacitada para entender a automação, mas ao mesmo tempo você tem que saber dominar a lâmina. Exato, e é um diferencial. Quem domina a hematologia tem um diferencial. São poucos profissionais que dominam a hematologia. E eu sempre falo assim, a forma mais fácil de você dominar a leitura de lâminas é você entendendo as alterações que as doenças causam no hemograma. Uhum. Então, se eu sei que um paciente ele tem uma determinada doença, eu tenho muita facilidade em liberar esse hemograma porque eu sei o que me espera ali. Ou, por exemplo, às vezes, lá no time Atlas acontece direto. Eu dei até esse exemplo pro pessoal lá na pós. Que, por exemplo, o pessoal tinha um paciente que chegou com... A colega manda a dúvida pra gente, ela tira a foto do hemograma, das células, manda as informações do paciente e manda lá no grupo do time. E aí ela pode falar com a gente pra tirar essas dúvidas. Mandou pra gente a dúvida. O paciente tá com suspeita de infecção urinária. O médico tá suspeitando disso. Aí eu falei com ela assim, poxa, mas as células aqui e o hemograma não parece de infecção urinária, não. Tá parecendo uma dengue. Os linfócitos reativos por hipervasofilia citoplasmática, o paciente com plaqueta baixa, com leucócito baixo. Eu falei, não tô achando que é infecção urinária, não. Tá com cara de dengue. Liga, faz o seguinte, sugere o teste. Ela tá bom, vou lá. Aí depois, meia hora depois, ela voltou lá pro time, falando assim, gente, o dengue deu positivo, tô muito feliz, o médico me elogiou aqui, elogiou o laboratório, disse que a gente é muito bom. Por quê? Porque eu pude ajudar ela do seguinte, eu olhei pro hemograma, olhei pra clínica do paciente e olhei pra
a célula, e eu vi que parecia uma dengue, tinha muito perfil de dengue, porque a forma mais fácil de se dominar a leitura de lâminas é você conhecendo as alterações, as doenças que alteram o hemograma. Fato. É isso. Então Já a aconteceu gente... com mononucleose Mononucleose também, direto. CHU, PTT. E aí a gente percebe isso que a gente faz. Lá dentro do time Atlas, a gente criou um curso de doenças que alteram o hemograma. Legal. Todo tipo... Nossa, tem mais de 20 cursos de aula de doenças, só para o pessoal poder entender as doenças e saber correlacionar com o hemograma. Porque se você domina as doenças, você vai, com certeza, ter mais facilidade em leitura de lâminas. É fato. Legal. Cara, e deve ajudar muita gente, porque isso é dúvida de muitas pessoas, assim. Né? E outra pergunta para vocês, assim, hoje vocês estão com 1.300 pessoas Todo dia. no time Atlas, né? E eu tenho certeza que tem muita gente querendo entrar. Como é que vocês vão fazer esse crivo aí para aumentar o número de alunos de vocês? De Ó, membros. A gente tem... Como é que vai ser? Vocês vão expulsar as pessoas para entrar novas? Como é que é? Por exemplo, hoje a nossa lista de espera está com 216 pessoas esperando para abrir a próxima turma, que vai ser no comecinho de julho. Muita gente mandando mensagem, time Atlas, quer entrar. E a gente tá nessa demanda. O que acontece é que, da mesma forma que entra gente, algumas pessoas saem. Então é uma assinatura anual, então normalmente 70% das pessoas continuam, 30% das pessoas saem, e aí vai entrando nesse ciclo. Só que a gente precisou contratar outros professores para poder ajudar a gente, lá dentro do time Atlas. Tem pessoas muito boas lá dentro que viraram professores. Então a gente tem eu e Larissa, que nos revezamos, e 2 professores, por exemplo, nesse momento tem um professor lá respondendo as dúvidas do aluno, que é Hélio. Mais tarde é Pedro. Então são pessoas que extremamente qualificadas que a gente confia de olho fechado. Perfeito. Então a gente também, claro, a gente olha no final do dia para ver como é que estão, para dar feedback positivo, para ver se podia melhorar naquilo. Então a gente tem uma equipe, a gente vai aumentando a equipe para poder a gente atender bem os alunos, porque às vezes eu respondo ao aluno, por exemplo, ele manda dúvida: isso aqui é um linfócito reativo? Eu, sim. Não. É isso. E minha resposta é super objetiva. Por quê? Porque ele tá no laboratório, na rotina, com 1000 coisas para fazer. Então ele não quer conversar ali. Ele não tá ali para trocar ideia, para saber como é que tá o dia dele. Não, ele quer saber a resposta. Então é sim ou não, acabou. Então às vezes é E os membros, eu imagino que os membros se ajudam também, né? Sim, e quando eles mandam lá pra gente um caso pedindo ajuda, ele não manda uma foto isolada assim, perguntando, enxerga linfócito reativo? Não, eles já mandam lá o contexto do paciente, a foto do hemograma, células da dúvida e várias células ali pra ter um perfil da lâmina. Porque a gente fala com eles que uma célula isolada sem contexto pode ser qualquer coisa. Perfeito. Então eles já sabem também como eles passam, como eles pedem ajuda pra gente. Sim, porque se eles não mandarem, a gente vai pedir o contexto. Então, para eles adiantarem também, eles já mandam... facilita a nossa vida, Exato. por favor. Se tiver campo inadequado, também já sabe. Nem responde. Que vai voltar. A gente fala assim, o campo tá inadequado, vai pro campo melhor e manda de novo. A gente tem um parceiro muito monstro na hematologia, Dr. Rony Chave. Um dos maiores do país, assim, principalmente em linfomas. Se você colocar o nome dele, Rony Chave, no Google, você fica assim, meu pai do céu. E ele fala duas coisas que ele fala assim, bem legal. Ele fala... A gente já falou com ele que a gente vai roubar essa frase pra gente. Eu vou dar o crédito aqui, doutor Rony, vou te dar o crédito aqui, mas depois não vai ter mais. Ele fala assim, a gente não avalia a árvore, a gente avalia a floresta. Exato. Legal. Porque se a gente avalia uma coisa isolada, a tendência é errar. A tendência sempre vai ser errar. Porque em uma célula isolada você pode falar assim, um linfócito nuclear é o quê? Aí você fala, não sei, qual a idade? Tipo assim, o que o paciente tem? A partir daí a gente começa a ter uma avaliação mais qualificada. E outra coisa que ele fala muito legal é que os linfócitos, eles vieram para dar humildade ao hematologista. Alteração de linfócito. É verdade. Nossa Porque, senhora. meu Deus, é Bicho muita pega. alteração. O bicho pega. Às vezes tem coisa que a gente olha assim, que diabo é isso? Pelo amor de Deus. Esse dia teve um caso lá no grupo do time Atlas, foi assim, a colega mandou as fotos e perguntou assim, mandou a foto de vários campos, mandou a idade do paciente e mandou o hemograma. E perguntou, são linfócitos reativos? Aí eu falei, parecia. Muito linfócito reativo, muito. Porém, um paciente idoso, e um paciente idoso com 30% de linfócitos que ela achou que chamou de reativo. Perguntou se ele é reativo. Aí eu falei assim, não dá pra ter certeza não. Idoso, com tanto de linfócito assim, e pra ser um paciente idoso, ou qualquer paciente com tanto linfócito reativo, ele tem que ter uma clínica de infecção. Fato. Ele liga pro paciente, pergunta ele o que ele tá sentindo. Qual a clínica? Tem uma doença de base? Ela não conseguiu falar com o paciente, mas achou informação que o paciente não tinha nada. Eu falei, não são linfócitos reativos.
Provavelmente o paciente tem um linfoma, que tá silencioso ali, que tá tendo repercussão e tal. Ela tá bom. No outro dia ela ligou pro paciente, conseguiu falar, o paciente já tinha diagnóstico de linfoma. Olha aí. Porque tem disso também, viu? Desconfie quando você tá vendo muitos linfócitos com aparência, assim, de linfócitos reativos. Em idoso. Em idoso, sem clínica, é melhor você descrever essas células. E isso gera imunofenotipada, porque normalmente não é. Né? Se fosse, por exemplo, uma criança, tranquilamente eu falava que são linfócitos reativos. Mas o idoso... E olha que apesar de ter um aspecto de linfócito reativo, não tinha aquela variabilidade morfológica tão grande, que aí também já te chama a atenção, já é um sinal de alerta. E já aproveitando que a gente tá falando sobre casos, tem um caso lá no time Atlas que me marca muito, e quando a gente começa a falar, eu sempre lembro dele, que foi daquela criança que tava com uma suspeita de uma leucemia aguda, uma leucemia AL1. Nossa, com aqueles blastos pequenos, que a cromatina não é tão evidente que ela é uma cromatina imatura. Esses daí também a gente precisa ter uma atenção. Aí teve uma criança que ela fez um hemograma de manhã em um determinado laboratório, e o laboratório liberou como 68% de linfócitos, 20 monócitos, e liberou o hemograma desse paciente. A mãe pegou esse resultado, levou para a pediatra, mas a pediatra não estava confiando naquele resultado. O paciente tinha uma clínica para ter alterações ali, ela já suspeitava de uma leucemia. Ela pegou essa criança, a pediatra indicou para a mãe para ir para outro local, para outro laboratório. Essa pediatra também foi lá, entrou lá no laboratório e falou com o analista. Ficou em pé do lado. Olha... Vamos ver isso aqui. Essa criança aqui, olha, ela precisa coletar, avalia a lâmina dela e de manhã foi liberado esse resultado. Aí ela tirou as fotos, mandou pra gente, ela desconfiou. Ela tá falando, gente, olha essas células de manhã. Essa criança tem um hemograma de manhã e foi liberado tudo como linfócito. Mas só que eu tô achando estranho essas células. Aí começou a mandar várias fotos pra gente. Ela pedindo orientação, mas não eram linfócitos. Eram blastos. Aqueles 68% de linfócitos não eram linfócitos, eram blastos. Agora imagine se essa médica não tinha uma clínica ou não desconfiasse desse resultado. O diagnóstico dessa criança... E que é muito fácil disso acontecer, de passar despercebido, né? Exato, o diagnóstico... Não é toda médica que vai pra dentro do laboratório. Agora, pensa comigo assim. O diagnóstico ia atrasar. Quando é que aquele laboratório vai receber um exame dessa médica na vida? Nunca mais. Nunca mais. E outra, o processo que vai vir. Porque lá o documento. Gente, a criança eu acho que tinha 3 anos. Imagine, uma criança. E LLA em criança... Com leucemia. O tempo conta importante e a chance de cura é muito grande em LLA em criança. Então, imagine se ficar protelando como acontece muitas vezes. E teve outro caso lá no time Atlas que foi surreal, assim, foi uma das coisas mais... Que eu fiquei assim, meu Deus, como assim? A colega mandou as fotos, ela tava com um panótico. Bem ruim a coloração, mas eu vi que era blasto. Falei, não, são blastos, pode liberar e tal. E aí, o colega dela falou, ela tinha um colega lá que tava dizendo que não, era linfócito reativo. Ela falou, meu colega tá dizendo que é linfócito reativo. Eu falei, ó, não é, são blastos. Ela, mas ele não quer deixar eu liberar. Eu falei, dá pra ele assinar. Pronto. Ela, ele não quer, não sei o quê. Aí liberou como blasto. A médica ligou dizendo, não são blastos. A médica da paciente, não tem clínica pra isso. São linfócitos reativos, com certeza. Aí ela falou, não. Me mandou mensagem lá desesperada. Eu falei, não são linfócitos reativos, são blastos. Pode avisar ela que é blasto. E pode liberar, assina. Bota minha mão no fogo, pode assinar. Aí beleza, não foi, porque o corante é ruim, né? Atrapalha o colega. Por um milagre do Senhor, ninguém nunca pediu, ninguém nunca entendeu até hoje o que aconteceu. Apareceu no laboratório um rapaz, entregador de uma empresa, entregando um corante Leishman. Não, aquilo ali foi providência divina. Sério mesmo? Nunca. Ninguém Meu entendeu Deus. o que aconteceu. Ninguém pediu e o cara chegou lá entregando o Leishman no laboratório. Fez a lâmina, a gente demonstrou pro pessoal. Viu? Aí ficou muito mais fácil de perceber que era blasto. O colega pediu desculpa. A médica entrou em contato com um colega metodologista que foi no laboratório e viu que era blasto. E aí liberou como ali. Porque se a médica ela não estava suspeitando de uma leucemia e o laboratório estava insistindo que tinha Mas, gente, blastos... como é que um corante aparece do nada? É isso que tá todo mundo abismado. A gente falou, meu Deus, como assim? Ninguém pediu que é esse isso? negócio. Foi. Que louco. Você lembra que você falou, vê se consegue com alguém emprestado um corante? Ela falou, não consigo, não tem ninguém, não consigo. Apareceu. Apareceu. Aí eu falei, meu Deus. Teve outro caso também emblemático lá no time, que foi o seguinte. Isso não é providência divina, Ó, de tinha verdade. uma menina do time Atlas Pode lá. ser. Tinha uma menina do time Atlas que ela trabalhava em 2 laboratórios. Um laboratório que ela trabalhava de manhã e outro de tarde ela trabalhava que fazia imunofenotipagem. O que aconteceu? Ela recebeu um hemograma de manhã, mandou a gente, tô com uma dúvida aqui, um paciente com 4.000 de leucócito baixo.
Isso aqui são blastos? A gente falou, sim, são blastos. Pode liberar. Ela, mas meu chefe não quer deixar. Eu falei, não assine, dê pra ele assinar. Ela falou assim, eles vão me demitir. Ela mandou mensagem, gente, eu tô chorando, tô desesperada aqui. Que eu não sei o que fazer. Você lembra que o pessoal tava achando que ela tava se sentindo só porque tava fazendo o cursinho? Não, aí eu vou chegar lá. Aí, ó. Aí o que aconteceu? Tá fazendo um curso, tá se achando aqui, tá querendo aparecer. Aí, Exato. ela falou, são blastos e tal, não sei o que, não sei o que. Aí o chefe dela, ela saiu do laboratório chorando. Aí ela soube que o pessoal tava comentando, é porque ela tá fazendo um curso com aquele pessoal lá que ninguém conhece, não sei o que, nananã. Tá se achando, não sei o que. Aí, beleza. O que aconteceu? Liberaram como linfócito. De tarde, o médico não acreditou, pegou o paciente, coletou e mandou no final de página para outro laboratório. De tarde, que ela trabalha. Meu Deus. Fez imunofenotipagem LLA. Meu Deus. Ela pegou e mandou mensagem pro chefe. O chefe falou assim, amanhã vem aqui na minha sala que a gente vai ter uma reunião. Aí ela falou, gente, vou me demitir. Pediram desculpa a ela. Pediu para ela dar um treinamento no laboratório. Disse que foi atrás de descobrir quem era a gente e viu que não era qualquer um. Uhum. E aí, desse dia em diante, ela passou a ser... Ela tá em casa, o pessoal tá mandando um caso pra ela. Começou a ser reconhecida, né? Como uma boa profissional. É verdade. E que bom que o chefe dela reconheceu, né? Porque outras... Poderia ter iam ignorar. simplesmente deixado pra lá, né? Pediu desculpa, Cara, porque eles legal. ficavam fazendo chacota dela. E agora ela é referência do laboratório. Foi essa menina que disse que a última esperança dessa com hematologia... A última esperança dela com hematologia era entrar pro time Atlas. Um ano antes, ela mandou mensagem pra gente no direct. Gente, eu quero entrar pro time Atlas. Mas eu tô desesperado. Essa é a minha última tentativa na hematologia no laboratório. Eu vou desistir de hematologia. Eu falei, não, entra no time. Hoje é destaque. E legal esse gancho, porque a gente já tá caminhando aqui pro final do nosso podcast. De antemão, já agradeço vocês por estarem aqui, Passa rápido por o essa tempo, né? conversa boa. O caso dessa profissional, por exemplo, que é minha última tentativa aqui com uma área e tal. O que de mensagem vocês podem dar para os colegas, né, para os profissionais que estão desmotivados com a sua área? O que vocês podem trazer de mensagens para essas pessoas? O que eu sugiro para vocês é o seguinte. Desistir não é uma opção. Bota na cabeça de vocês. Você pode ter muita dificuldade. Às vezes você acha que você não vai conseguir. Mas tudo depende do seu esforço, da sua dedicação, de você buscar a orientação adequada, né? Às vezes a gente está lidando com e tentando buscar aprender da forma errada. De uma forma que não está te deixando confortável. Você está num local que as pessoas te julgam, que não estão pensando no seu crescimento. E uma das coisas que eu estou falando muito hoje, é que depois que eu comecei a ler um pouco mais sobre gestão e liderança, que é o seguinte, o ambiente que você está inserido, ele é muito importante. É impossível você vencer o ambiente. Então, se você está num ambiente de pessoas que não têm um pensamento de crescimento, você não vai crescer. Se você está inserido num ambiente que as pessoas têm um pensamento de escassez, você não vai ter abundância. Se você quer emagrecer, você precisa estar num ambiente de pessoas e viver com pessoas que querem e têm o mesmo objetivo que você. Se você quer mudar de vida, se você quer parar de beber e parar de fumar, você não pode andar com pessoas que tenham esse hábito. Você precisa mudar o ambiente que você está. Não é possível você mudar de vida, mudar da sua condição se você está num ambiente que as pessoas têm um pensamento diferente do seu. Você precisa estar no meio de pessoas que queiram crescer, que queiram se desenvolver, que pensem em crescer, porque, por tabela, você vai crescer junto. Porque você começa a pegar o hábito dessas pessoas. Tranquilo. Isso acontece muito. Você tá no... Eu, por exemplo, tava nessa questão toda a questão de alimentação saudável, de atividade física. Eu passei a não olhar mais Instagram, vídeos, nada de pessoas indo para restaurante, comendo porcaria, McDonald's, não sei o quê. Não, tirei isso da minha vida. Lá em casa a gente não coloca mais porcaria para dentro. Legal. E a gente evita estar no meio de pessoas que só pensam nisso, nesse raciocínio. Então, isso me faz mudar. O ambiente é muito importante. Você precisa estar num ambiente que faça você se desenvolver. Pessoas que tenham o mesmo objetivo que você, que queiram crescer. Às vezes você não está crescendo simplesmente porque você está num ambiente errado, né? Está no lugar errado. Esses dias eu vi um vídeo
de uma águia. A gente fala que o meu time Atlas é uma águia, né? E às vezes eu fui pesquisando vídeo de águia, que loucura, né? E aí, eu vi que tinha um ovo de uma águia que foi chocado por uma galinha. E a águia, ela viveu e foi criada como galinha. Então ela ciscava, ela não voava, ela ficava ali presa naquele mundinho pequenininho, limitada. Então o que eu falo pra galera? Às vezes você é uma águia, porém você tá vivendo como galinha. Limitada por conta do ambiente que você está inserido. Então, gente, busquem um ambiente adequado para o que vocês querem. Sai do ambiente que está te privando, sai do ambiente de escassez, sai do ambiente de negatividade e vai para um ambiente positivo, um ambiente que faça você crescer. Né? É importante sair de um ambiente que desvaloriza também, que às vezes muitos profissionais eles se desmotivam porque eles não se sentem valorizados, não tem mais perspectiva nenhuma ali naquele trabalho. É porque você está no local errado. Você precisa ir para um local que te valorizem. E não precisa ter medo. Às vezes o pessoal tem medo, sabe? De deixar aquele seguro ali. Mas se você estudar, se você se capacitar, se você estiver preparado, você não vai ficar sem emprego. Se você for bom, as oportunidades elas vão aparecer. E às vezes a pessoa está tão desmotivada que ela não tem nem a capacidade de sair para buscar outra oportunidade. Verdade. Porque, por exemplo, você pode estar lá no seu trabalho, que você tá ruim, até você encontrar um outro, porém você precisa ir atrás, correr atrás. Porque se você ficar parado, se você não estudar, não se dedicar, não buscar mudar o ambiente, não vai rolar, gente. Não espere cair do céu, porque não vai cair. Não vai mesmo. Eu costumo falar que a valorização ela é interna, ela começa de dentro para fora. É verdade. Se você não se valorizar primeiro, não vai ter outro que vai fazer isso por você. Não. Muito pelo contrário. O pessoal, se tiver oportunidade, eles vão passando por cima. Você tem que se posicionar, se valorizar e ir atrás. Porque se você for bom, você não vai ficar pra trás. E uma coisa assim, às vezes as pessoas falam assim, isso é preconceito e tal, mas a forma com que você se veste é muito importante também, sabe? Você tá vestido de uma forma que você passe autoridade, é importante. Assim, é a inteligência social que você falou mais cedo. Não basta você ser bom, você precisa parecer bom, você precisa olhar pra você e falar assim, pô, essa pessoa aqui parece muito boa. Às vezes tem gente que nem é boa, mas parece ser boa. Só pela forma com que ela se porta, com que ela se veste. Isso é uma coisa que eu não prestava atenção há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás. Hoje eu presto muita atenção nisso. Sim, eu também. E uma seleção de uma empresa que passa primeiro por psicólogos, eles vão avaliar tudo aquilo. E tem hospitais grandes lá em Salvador que você precisa passar pela entrevista com o psicólogo, depois você vai para o psicoteste. E você faz várias avaliações psicológicas. E a parte psicológica, a avaliação psicológica, ela tá reprovando mais do que a parte técnica também. Com certeza. Então, a forma como você chega lá, como você se comporta na entrevista, você já está sendo avaliado. O psicoteste vai te avaliar também, mas começa com aquele primeiro contato. Então, aquilo ali é extremamente importante. Você precisa saber como se comportar nos ambientes também. E outra coisa, o seu corpo também passa uma imagem. Nossa. Né? Se você tiver fala, com o ombro caído, o corpo fala. Fala. E eu nem falo só também isso, eu falo fisicamente. Você precisa estar fisicamente bem, que você passa uma mensagem. Porque, por exemplo, você tá sedentáriozão lá e tal. A pessoa que olha pra você fala assim, poxa, essa pessoa não se cuida, não cuida dela, imagina se ela vai cuidar de mim, vai conseguir cuidar do trabalho. Eu falo, eu tenho um amigo, nós temos um amigo, né, Thiago lá, aquele da Bildabrecina, que tem um Instagram muito grande também. Sim, conheço. Maravilhoso, amigão da gente, eu falo com ele. Ele fala, cara, você precisa ir pra academia. Porque os seus alunos, eles te pagam pra você estar bem. Se você estiver mal, eles não querem saber se... Não estão te pagando pra você ficar mal, eles estão te pagando pra você ficar bem. Sim. Então vá cuidar do seu corpo. Fique forte, fique bem. Porque além de você conseguir trazer mais coisas pra ele, deixar eles melhores, as aulas melhores, o conteúdo melhor, você fisicamente está melhor. Então tira 1 hora do seu dia, ou 3 vezes por semana, como eu faço. Meu horário de ir pra academia, 3 vezes por semana, ele é sagrado. Tá na agenda como reunião. Não rola, não tira. Por exemplo, hoje de manhã a gente tá aqui em Manaus, a gente foi pra academia. Sim. Pessoal, como tá meio, foco. Influencia, né? Porque Thiago me influencia 100%. Não vou pra academia feliz, sorridente. Olha, como vou acordar hoje, vou pra academia hoje 7 horas, vou estar lá malhando, mas pegando tá lá, pelo. né? Ai, meu Deus. Eu vou porque é preciso. Na vida a gente só não faz o que gosta, mas o que é preciso, né? Verdade. Porque
o esforço que eu tô passando agora na academia, indo mesmo sem querer, mas tô fazendo o que precisa, é algo que eu vou colher lá na frente, Não, sabe? Eu vou ter o resultado disso lá na Eu frente. tô contigo, Larissa. Eu só vou obrigado, assim, minha esposa me obriga mesmo. Eu super te Tem, entendo. tem que ir desse jeito, porque... E se não for também a motivação dela, também não iria não, assim... É bom que a gente se junta com quem tem o mesmo foco. Eu adoro. É verdade. E aí, por exemplo, o pessoal fala assim, mas isso aí da roupa é um preconceito. Gente, Não é. Não é. não deveria ser assim? A gente não deveria... Mas acontece, isso é do ser humano. Isso acontece Rapaz. de muitos e muitos... Eu lembro, ó, eu tava lendo um livro lá, Alexandre o Grande. Ele conquistou alguns reinos. O que ele fez? Ele começou a vestir roupas dos reinos que ele conquistava. Então ele mantinha uma peça do reino dele e outras iriam colocando roupas de outros reinos. Pra o quê? Pra que as pessoas ali percebessem ele como igual a eles. Eu acho isso tão importante. Desculpa, Larissa. Eu acho isso tão importante. Eu pessoalmente, inclusive, eu comprei um curso do João Mena, não sei se você já ouviu falar. O João Mena ele é um retratista, né? E aí ele tem um curso de simbologia e semiótica para posicionamento. E bem legal, assim, até recomendo que vocês vejam. E ele ensina tudo isso, os arquétipos que existem, da mensagem que você pode passar, a energia que você quer passar na fala, na entonação da voz e tal. Isso é importante. Pra gente que é comunicador, todo professor é um comunicador, né? Então, é assunto para outro podcast. A gente já foi retratado uma vez e fomos retratados há 15 dias atrás. Não, tem um pouquinho mais. Um mês atrás a gente foi retratado. O nosso retratista, ele faz exatamente isso. Ele também fala pra gente. Antes da gente fazer o retrato, ele teve uma reunião pra saber, entender da gente qual é o arquétipo que a gente tem. Exatamente. Qual é o seu arquétipo? Deve ser. Eu ainda não sei. Larissa, eu tô começando aí. Você acha que a Larissa é o quê? Acho que ele não sabe. Não sei. É o Não vou governante. saber. A governante. Tem que governar aqui. Não sou eu, tudo. Larissa, ela governa Eu sou controladora. tudo, Mas tô tudo. melhorando, tô delegando, tô... Mas não é errado, Aprendendo. é o seu arquétipo, você é assim. É porque tem um lado positivo e um lado negativo, né? A gente vai Sim. equilibrando. Sim. O meu já não é. O meu tem mais traços do cuidador. Não é? Sim. Normalmente é. Legal. Legal. E também a gente estava estudando esse dia de temperamento. Fleumático. Então, o Thiago é 100% Eu sou muito fleumático. fleumático, muito Cara, fleumático. algumas pessoas não sabem, eu sou colérico. É mesmo? Sério. Mas é porque eu guardo e eu sou meio sem filtro quando a coisa vai, entendeu? Então, a Amanda, né, minha esposa, ela é sanguínea. Eu tô achando que E Larissa eu sou também. colérico. Eu não sei meu temperamento, não. Não fez aí o temperamento, eu não sei. Eu Mas acho que Larissa é sanguínea e tem um pouquinho de colérico também. que coisa. Tem algumas coisas, né? Muito bem, gente. Poxa, que papo legal. Foi bacana. Obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui com a gente no Ducac. Sejam sempre bem-vindos a Manaus. Obrigada. Nossos alunos amam vocês. É um dos módulos mais esperados quando vão se matricular na pós-graduação. Quem vocês, professor? Thiago e Larissa, do Atlas em Hematologia, não acredito. Estão aqui com a gente, sim. E a gente só tem a agradecer a presença deles. São pessoas que eu tenho um carinho muito grande por vocês, assim, pessoalmente. Né? Eu acho que a gente se encontrou mesmo. Né? Eu acho que deu certo essa parceria, não só pela parte comercial da coisa, né? Das aulas, mas por vocês serem pessoas muito legais de estar juntos também. Muito obrigado. Eu digo mesmo, Marco, muito obrigado pelo convite. A gente sempre está muito disposto a estar com vocês pela pessoa que você é e pela equipe que você tem. As pessoas são muito legais e acolhedoras, né? Manaus é um local muito acolhedor e as pessoas são bastante acolhedoras. Se você não é de Manaus, venha a Manaus, que aqui a gente tem muita coisa boa para oferecer. Venha comer um tambaqui de banda. Olha aí, ó. O tambaqui é uma das nossas iguarias que você tem que provar. É sensacional. É sempre um prazer estar aqui. Eu agradeço também pelo convite. E que bom, né, que essa parceria surgiu lá do Instagram, né? Quem diria, né, que daquela conversa, nossa, 3 anos depois, a gente ainda tá aqui conversando. Tá aqui junto. É verdade, que bom. Fico muito feliz também com os alunos, com o carinho deles em cada aula. Sempre me surpreende. Então, fico muito feliz e a gente sempre é muito bem recebido aqui. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Não esquece de acompanhar a gente lá no Instagram, @Atlas em Hematologia. Muito bem, gente. Também não esqueçam, sigam a gente, sigam o nosso canal.
aqui no YouTube, no Spotify também, nosso Instagram, @educac.brasil. E também, nas terças-feiras, 19 horas, nós temos as aulas do Conexões Educac. Então, a cada 15 dias a gente tem aqui aulas, né, dos mais diversos temas da área da saúde. Não se esqueçam de nos acompanhar. Um beijo a todos, valeu, obrigado pela audiência de vocês. Tchau, tchau. Tchau, todo mundo. Tchau. Tchau, tchau, galera do Instagram.